creio que é um privilégio, porque nós sermos representantes de Deus, embaixadores de Deus nesta terra, é um privilégio, mas também nós carregamos o peso da responsabilidade. Nós daremos conta do rebanho que não é nosso, o rebanho é de Cristo, e Ele nos confiou o rebanho dele a nós apacentarmos. Então, façamos isso com amor, com carinho, com zelo. Somos perfeitos? Não, somos falhos. Agora, nós carecemos justamente das orações dos irmãos, das orações dos pastores, dos missionários, dos evangelistas. Nós carecemos a oração de todas as pessoas. Nós somos carentes, necessitados das orações. E eu peço que vocês, a igreja, os irmãos da Igreja Batista Renovada, os nossos irmãos e amigos pastores da nossa convenção Batista Nacional, especificamente a Sergipana, nós carecemos que os nossos nomes estejam sempre em suas orações, nos seus joelhos, porque esse é o segredo de nós nos mantermos de pé, a oração, a humildade, buscar em Deus, porque ninguém é o dono da verdade. O dono da verdade se chama Jesus de Nazaré. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E se nós andarmos na verdade, se nós permanecermos na verdade, nós iremos bem. Mas se nós tomarmos a soberba como Satanás tomou no coração, a Bíblia diz que Satanás, antes de ele ser lançado na terra, o sentimento que veio no coração de Lúcifer, de Satanás, foi fazer um trono acima do de Deus. E ele disse no seu coração: farei um trono acima do trono do Altíssimo. Então, a soberba tomou conta do coração de Lúcifer. A soberba tomou conta do coração dele. E foi o que sucedeu à sua queda. Foi o que deu todo o desfecho da queda de Satanás. E todo líder, ele precisa olhar para este viés. Todo líder, todo pastor, e qualquer frente de ministério precisa olhar. Nós precisamos olhar para esse tipo, como também Saul, como também grandes pregadores que um dia tiveram os seus nomes renomados, tanto de forma internacional como nacional. Todos eles que porventura tiveram uma baixa, nós devemos olhar e ver o exemplo, extrair daquilo o que levou, o que culminou a queda destas pessoas. E a Bíblia diz justamente isso: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, para que nós não venhamos ensoberbecer os nossos corações, é necessário nós buscarmos no Senhor, buscarmos os nossos corações, estar trilhando os nossos sentimentos, corações, propósitos, vontades, extremamente no Senhor, totalmente no Senhor. Então, eu peço que os irmãos continuem orando por mim. Estou muito satisfeito, alegre no Senhor por tudo que Deus já proporcionou em minha vida, tudo aquilo que Ele tem proporcionado neste tempo. Eu sou eternamente grato ao nosso Deus, à Igreja Batista Renovada, a todos que compõem esse ministério. Amém? E eu me sinto bastante alegre, privilegiado, e com tamanha responsabilidade, tamanha responsabilidade. Hoje, 7 de abril, completando 2 anos de ordenação ao ministério pastoral, Temos muito a aprender, temos muito a aprender com Deus, aprender com a palavra de Deus, aprender com os irmãos. Nós aprendemos uns com os outros. Então, que nós possamos permanecer, com os pés no chão, permanecermos buscando o Senhor ser o centro das nossas vidas, buscar no Senhor direcionar o coração do povo a cultuar a Deus, tributar a Deus o louvor, a adoração, total respeito ao nosso Deus. Então,
Aqui nós temos pregado que o culto é cristocêntrico. O culto é Cristo no centro. O louvor, a adoração é para Deus. E o homem não é nada. O homem não é absolutamente nada. Nós aqui apenas somos servos, escravos de Cristo, né? E temos total prazer e alegria em servir a esse Deus. Então, peço que continue orando. Essa semana tive uma notícia maravilhosa. Serei pai, graças a Deus. Minha esposa está grávida. Estamos bastante felizes. Peço também aos irmãos que orem pela vida desde já do nosso filho ou nossa filha. Ainda não sabe o que é, né? Mas que venha com total saúde. Esse é o desejo do meu coração, do coração da minha esposa. Peço à igreja que ore, todos os meus amigos, familiares, ore por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar ligeiramente uma palavra no Salmo 23. Salmos 23. A todos que estão nesse momento nos acompanhando, tivemos um período de louvor, de adoração, uma bênção. Graças a Deus, o grupo de louvor sempre tem estado aqui conosco, esses jovens abençoados. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de toda a igreja, em nome de Jesus. Salmo 23. Salmo 23, aproveitando o ensejo desse momento de nossas vidas, quero compartilhar uma palavra aqui que diz o seguinte. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai, mais uma vez nós suplicamos a bênção do Senhor sobre nós, sobre nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale ao coração de todos que estão nos acompanhando, de todos que estão nos ouvindo, todos aqueles que ouvirão esta ministração. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Eu quero tematizar essa mensagem na seguinte pauta, no seguinte tema: o pastor dos pastores. O pastor dos pastores. Queridos, a figura do pastor é muito interessante, porque glória a Deus. Nosso púlpito improvisado aqui, meu Deus do céu. Eu peço que os irmãos também abram a Bíblia em João 10. João capítulo 10. Como eu ia dizendo, a figura do pastor é interessante, como Deus, Ele é comparado
muitas vezes como o pastor, e realmente Deus é o pastor dos pastores, Ele é o nosso sumo pastor. E um dos primeiros sermões, ou mensagem que eu preguei em minha vida, o primeiro texto em uma igreja, digamos assim, em uma congregação, foi justamente João capítulo 10. Eu me recordo como no dia de hoje, em um culto de senhoras, um culto de mulheres, e eu preguei sobre esse texto, João capítulo 10, onde diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Interessante. A primeira pensamento que me veio aqui agora, nessa última leitura, foi que disseram que Jesus, tinha demônio. Imagine, se Jesus Cristo, Filho de Deus, chamaram de endemoniado, em outro momento chamaram ele de príncipe dos demônios, Beelzebul. Imagine nós, homens de coração falho, homens imperfeitos, o que as pessoas não nos chamarão. Mas, queridos, nós estamos em um momento, em uma era que o nome pastor
está desgastado. Estamos em um momento, em um tempo onde as pessoas, a maioria, digamos assim, no contexto não cristão, elas olham a figura do pastor como alguém que quer tirar proveito das pessoas. E muitos olham a figura do pastor como aquele que quer roubar o dinheiro das pessoas. Muitas pessoas têm muitos pastores como aquele que quer ter uma vida extra conjugal com as irmãs da igreja. Porque muitos abrem a boca quando alguém vai para uma igreja, já vai levar dinheiro para o pastor, vai deixar sua esposa ir para a igreja para se envolver com o pastor. Então a figura pastor, a pessoa, esse nome está desgastado no contexto de hoje. Mas nem por isso Deus vai deixar de entregar, Deus não vai deixar jamais de confiar o seu rebanho a homens de Deus, a mulheres de Deus, mesmo com todo esse desgaste. O mestre disse que sim, nos últimos tempos as coisas iriam acontecer de tal modo que muitos falsos profetas haveriam de vir sobre a terra. Em todo segmento há pessoas erradas, há pastores errados, há ministros errados, há médicos errados, há políticos errados, há advogados errados, como também há advogados corretos, há médicos corretos, há pastores corretos. Agora, não é porque nosso contexto nos dias de hoje está desgastada a figura do pastor, que nós não devemos dar crédito à palavra de um pastor, de um ministro. E para que você tenha essa confiança, para que você acredite naquilo que está sendo ministrado, a Bíblia, ela te dá o direito de você julgar a palavra que está sendo ministrada. Se aquilo que aquele pastor está falando condiz com aquilo que ele vive. Lá em 1 João, no capítulo 4, está escrito: filhinhos, não creiais em todo espírito, porque muitos falsos profetas têm se levantado no mundo, mas provai se os espíritos são de Deus. Se aquilo que aquele pastor, aquele ministro está falando se provém de Deus, aí é que entra a responsabilidade do ouvinte, a responsabilidade do fiel, a responsabilidade da ovelha, porque a ovelha, ela identifica a voz do seu pastor. Mas veicular, todo pastor é ladrão, todo pastor quer ter envolvimento com as mulheres da igreja, isso é um pensamento leviano, isso é um pensamento precipitado. Mas se você quer julgar, julgue perante a palavra de Deus. Você tem direito, ouça, julgue, analise e depois tire uma conclusão, absorva ou não, você tem o direito. Mas aqui está o perfil que ora acabamos de ler. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele se preocupa com com o seu rebanho. Aqui o rebanho da Igreja Batista Renovada nos conhece e sabe que nosso perfil não é estar aqui fazendo campanha. Traga o seu envelope. A campanha dessa semana é o envelope da família. Você vai trazer dinheiro X, você vai trazer 100, você vai trazer 1000.
Quem nos conhece sabe que esse não é o nosso perfil. E se você está em uma congregação onde o pastor, ele traça esse perfil de o culto todo ter um envelope, de o culto todo está lá pedindo dinheiro, ei, corra deste lugar. Escape com a tua vida. Aí não é uma pessoa, longe de mim tal coisa está aqui, eu não vou gastar o meu tempo citando o nome de A ou de B, mas o que eu digo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, é que se você está congregando em um lugar, onde a noite toda só se fala de dinheiro, traga seu dinheiro, faça campanha disso, corra, ligeiro, desse lugar. Mas se lá, na igreja ou na congregação que você está, o pastor prega sobre pecado, se arrependa, vamos colocar nossa vida no altar, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar a face de Deus, vamos voltar à intimidade com Deus, vamos nos relacionar com Deus. Ei, toma conta, toma cuidado da vida, o que você veste, o que você fala, como você compra, como você vende. Nós não temos a malícia ou maliciosidade de julgar. Julgue estas causas. Por quê? Porque a própria Bíblia, ela nos dá o direito de julgar. Mas não é o julgar como Mateus, no capítulo 7 está escrito, onde o Senhor repreende: não julgueis para não ser julgado. Não é esse tipo de julgamento. O julgamento é você olhar, analisar aquela palavra, se condiz com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. É esse tipo de julgamento. Se aquilo bate, porque se não estiver batendo com o que a palavra diz, os bereanos, me lembrei agora, os bereanos. Paulo pregou aos irmãos de Bereia. E quando Paulo chegou ali, o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos que a Bíblia fala do Novo Testamento, ele chegou numa cidade de Bereia, e ali os bereanos pararam para o ouvir pregar. E a Bíblia diz que quando Paulo pregava, os bereanos conferiam se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Mas nós estamos vivenciando uma geração chamada fast food gospel, ou seja, só se conforma com aquilo que o pregador fala no púlpito, pega a Bíblia, levanta, vai para casa e espera para o próximo culto. Está totalmente errado esse perfil de cristão. Ei, você tem que examinar as escrituras, você tem que comer a palavra de Deus. Jeremias disse: logo que eu vi a palavra de Deus, eu li e as comi. Logo que as vi, eu as comi, disse Jeremias. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. A Bíblia diz em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas as pessoas ficam apenas naquilo. Ei, assim diz o Senhor, assim diz a senhora. Daqui a pouco vai falar, diz a senhora. Porque é tanto assim diz o Senhor que a gente não sabe nem quem é, mas quem é quem. Mas vamos ficar com aquilo que diz o Senhor na sua palavra. As pessoas têm mais a capacidade de crer em uma fala humana, de uma, entre aspas, profecias, do que propriamente o que a Bíblia diz. Alguém mandou um áudio para mim essa semana e disse: pastor, será que isso aí é verdade? Eu digo: daqui a 90 dias você vai saber se é verdade ou não. Se se cumprir, é de Deus. Se não se cumprir, mais uma profetada. Irmãos, tudo que nós precisamos saber está na Bíblia Sagrada. Não dependa de profetas, não dependa de profetisas. Você tem um sumo pastor, o pastor dos pastores, que através dos seus profetas, apóstolos, discípulos, compilou, formatou toda essa Bíblia aqui, para nós termos o conhecimento de tudo aquilo que no futuro haveria de vir. Então, por que se basear numa fala de alguém? Ah, pastor, você não crê em revelação, profecia, em visão? Creio. Mas eu vou dizer logo de antemão, nós vamos orar, porque se for de Deus, amém. Se não for de Deus, só iremos orar pela sua alma, para que ela
se arrependa o mais rápido possível, porque está falando em nome de Deus. Aquilo que Deus não falou, a sua alma precisa urgentemente se arrepender. Então o pastor dos pastores, ele nos deu aqui todo o segmento. O pastor dos pastores, ele diz assim, olha, o salmista, ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando o Senhor é o nosso pastor, não nos faltará confiança em nossas vidas. Quando o Senhor é o nosso pastor, não nos faltará fé nele. Quando o Senhor é o nosso pastor, não faltará coragem de nós lutarmos, batalharmos, guerrearmos e sermos vitoriosos em Cristo. Quando o Senhor, nós reconhecemos o nosso sumo pastor como o pastor, o sumo pastor das nossas vidas, não faltará a confiança nele, não faltará a crença nele, não faltará absolutamente nada. Por quê? Porque ele nos suprirá de todas essas coisas, porque estamos depositando a nossa fé e a nossa confiança e esperança nesse pastor dos pastores. Ele nos guiará às águas tranquilas. O pastor é aquele que faz com que o seu rebanho seja alimentado. O pastor é aquele que faz com que o seu rebanho vá às águas tranquilas. Por que as águas tranquilas? As águas tranquilas, porque todo e qualquer lugar onde tem água, há predadores também para poder ali beber daquela água. Então o pastor, ele ficava vigiando com um cajado. O pastor, ele ficava vigiando com uma funda. No nosso adágio aqui, um badog, uma arma, um estilingue, como também uma lança, uma vara, para proteger o seu rebanho, as suas ovelhas, dos possíveis predadores. O próprio Davi, um certo dia, ele salvou as ovelhas que ele arrebanhava de uma ursa e um leão. E isso ficou como um currículo para ele. E ele foi um pastor de Israel. Ele foi um rei de Israel. Ele apacentou o povo de Israel. Levar às águas tranquilas, porque o pastor, ele estará ali preocupado em fazer com que a sede do seu rebanho seja saciada. A pastos verdejantes, porque ele se preocupará em estudar a palavra de Deus, para não estar dando heresias e o povo aí sem saber. Aqui, pelo menos na igreja batista, eu peço o tempo todo aos irmãos, leiam Bíblia, confira se aquilo que eu estou pregando condiz com a palavra de Deus, porque futuramente o outro chegar, o pessoal não vai mais estar com a cara ou com o coração sem saber da palavra de Deus. Então a nossa preocupação enquanto pastor é que o povo absorva o máximo de Bíblia, absorva o máximo de tudo que está escrito, para não estar aí preocupado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o meu espírito, a minha alma, o meu coração está tranquilo. Muitos estão desesperados. Eu creio que a igreja do Senhor, ela está tranquila, está preocupada no sentido de, se eu for infectado pelo coronavírus. A Bíblia diz que o viver é lucro, morrer é Cristo, viver é lucro, ou vice-versa. Nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados é que se estamos com Cristo ou sem dinheiro. Aí estão preocupados com quem vai. Deu uma paradinha aí, mas eu ia dizendo que para nós finalizarmos a nossa fala e orarmos e agradecermos a Deus, é que o Senhor, ele está nos dizendo aqui que ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aleluia. Existe o pastor dos pastores, que nos corrige,
que nos exorta, que chama a nossa atenção, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama. E que nós possamos nos submetermos ao sumo pastor, que é Cristo Jesus. Como também nós sermos submissos à autoridade pastoral daquele que Deus colocou para apacentar o rebanho dele. Respeitando, orando, amando. Eu quero dizer que se você porventura está nos assistindo na nossa live, e se você faz parte de uma outra denominação, e seu pastor está fazendo alguma live, e se porventura for na mesma hora que nós estamos fazendo, eu te aconselho, seja fiel ao seu ministério. Participe da live que o seu pastor está fazendo, da transmissão que o seu pastor está fazendo. Não fica aqui conosco. Mas se porventura ele não está fazendo no dia que nós estamos transmitindo, tudo bem, pode ficar. Mas se o seu pastor ele vai transmitir o culto online, apoie ele lá. Dê uma moral a ele lá. Ore por ele lá, porque está se esforçando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pastor, ele foi um dos segmentos que, no censo de profissão, porque fizeram uma pesquisa onde o pastor ele tinha uma enorme confiabilidade das pessoas. Era a vocação pastoral. Infelizmente, por muitas coisas já aconteceram em nosso meio, isso fragilizou. Mas eu creio que o Senhor está sacudindo a sua figueira. Eu creio que o Senhor ele está limpando o seu altar. E a Bíblia diz que aquele que se dá de engano no meio da congregação não vai ficar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai limpar. E a minha oração é essa: que o Senhor limpe os altares. Todos aqueles que se promovem, todos aqueles que se aproveitam, todos aqueles que tentam de alguma forma tirar o proveito, a gordura e a lã das ovelhas, sejam eles banidos dos altares, em nome de Jesus. E que o Senhor levante uma geração de pastores compromissados com o reino de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Honre o seu pastor, abençoe e ore por ele. Sabe por quê? Às vezes nós temos o costume de superestimar um pastor do YouTube. Por exemplo, nós sabemos que o pastor Cláudio Duarte é um homem de Deus, muito capacitado, gabaritado em questão de casais, mas na hora do arranca-rabo lá dentro de casa, Cláudio Duarte não vai chegar lá na sua casa, não. Quem vai chamar é quem? O seu pastor. Liga para o pastor, é ele quem vai lá tentar ser o juiz de paz, apaziguar, apadrinhar a situação. É bom a gente ouvir, sim. É bom a gente ouvir. Eu gosto muito de alguns pastores, ouço e aprendo muito com eles. Hernandes Dias Lopes, homem abençoado. Josué Brandão, de Feira de Santana. Paulo Júnior, muitos outros. Eu gosto desses homens. Ouço, mas também ouço o nosso pastor da nossa convenção, pastor Gerson, pastor Euquias, pastor Tiago, homens renomados e homens de Deus também. Porque aquele que não senta para aprender não está apto para se levantar para ensinar. Que Deus abençoe a nossa geração de pastores, porque as ovelhas precisam de pastores compromissados com Deus, compromissados com o rebanho. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar nesse momento. Quero convidar o louvor para nós estarmos aqui também louvando o nome do Senhor nesta hora. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, ela é uma lâmina de 2 fios, uma espada de 2 fios, que ela
imprime dos dois lados, que ela corta, porque enquanto nós estamos ministrando, a palavra também está ministrando aos nossos corações. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor, meu Pai, nos ensine cada vez mais a sermos humildes. Pai, abençoa os pastores desta nação, abençoa os pastores do estado de Sergipe, abençoa os pastores de todos os estados nesta federação. Pai amado, Pai querido, levanta homens compromissados, mulheres compromissadas com o Teu reino. Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde cada vez mais, que as ovelhas possam amar os seus pastores, honrarem os seus pastores, respeitarem e sobretudo orarem por eles. Deus, muito obrigado, eu sou muito feliz e grato pela igreja que o Senhor nos confiou a apacentar, a Igreja Batista Renovada. Eu louvo por cada irmão e cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada ancião, cada diácono, cada diaconisa, ó Pai, nossos departamentos de senhores e senhoras, e jovens e departamento infantil. Oh Deus, abençoa poderosamente. Nos dê, Senhor, a capacidade, sabedoria para guiar este rebanho, em nome de Jesus. Até o dia que o Senhor assim nos permitir, até o dia que o Senhor nos, ó Pai, permitir, até o dia que for a Tua vontade. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Abençoa todos quantos nos acompanharam nesta live, nesta transmissão do culto, ó Pai. Que vidas venham ser abençoadas poderosamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero dizer aos irmãos da igreja que sábado estaremos indo a um povoado e estamos pedindo que haja contribuição de 1 quilo de alimento. Se você puder nos ajudar, manda uma mensagem lá no meu mensagem, no meu WhatsApp. Se você tiver o meu WhatsApp, me chama aí no mensagem. Eu quero contribuir, pastor, porque nós estaremos indo levar algumas cestas básicas a algumas famílias necessitadas. Então, na quinta-feira nós estaremos retornando para a glória do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão dos santos, que as consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. O louvor está com oportunidade. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu
eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não, eu estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E não ando sozinho, não, eu estou sozinho, pois sei.